Paz do Senhor, minhas amadas, meus amados, o Deus vivo em Jesus, venha te abençoar, te fortalecer a tua fé. Amadas, eu gostaria de discorrer com as minhas amadas um pouco aqui de Efésios, no capítulo 5, o verso 3 em diante. Amém? Quando o nosso irmão ele deixa claro sobre o fruto da luz, as obras das trevas. Que o fruto da luz, ele está ligado diretamente com o lar cristão, marido e mulher. Ele está ligado com o lar cristão, filhos e pais. Ele está ligado com o lar cristão, servos e senhores. Como você, marido, lida com a sua esposa, como você, mulher, lida com seu marido, como você, cristãos, pais cristãos, lida com seus filhos, como você, filhos cristãos, lida com seus pais, como você, que é um trabalhador cristão, que precisa manter a família, que trabalha, como você trata os seus senhores, os seus patrões, como você, que são senhores cristãos, servos e servas cristãos, que têm seus empregados, trata os seus servos, que são os seus empregados, né? Ou seja, a vida no Espírito está ligado diretamente ao nosso lar, nossos filhos, nosso trabalho. Ou seja, nossa vida no Espírito está ligada em todos os ramos de nossa vida. Onde vamos, com quem falamos, como nos comportamos, como vestimos, como comemos. Ou seja, a vida no Espírito está ligada. E o nosso irmão Paulo, ele fala da impudície. Ele diz, mas a impudície e toda sorte de impureza ou cobiça nem sequer se nomeia entre vós, como convém a santos. Nosso irmão Paulo deixa claro que nem sequer se nomeia. A causa que ele está falando isso aqui, o ponto-chave, é que nem sequer se nomeia, porque não convém a nós, a você, aos santos, aos filhos do Deus vivo. Nem sequer fala. Mas o que é impudície, irmã Beth? Meus amados, impudícies é pornografia. Pornografia. Irmãos que se masturbam, irmãs que se masturbam, né? Irmãos que acessam vídeo pornôs, irmãs que acessam vídeo pornôs, revistas pornôs, todo o conteúdo envolvendo pornografia. Paulo está dizendo, mas a impudície é pornografia. E toda sorte de impureza, impureza sexual, lascívia, sensualidade, Paulo está dizendo para nós. Impureza ou cobiça nem sequer se nomeia, não é nem para falar. Entre vós, como convém a santos. Paulo já entra bem seguro, firme de como nós devemos nos comportar, nossa fala, nosso comportamento, o que vemos, não é, como nos comportamos. Paulo está mandando nós perceber essas questões. Impudície, pornografia, impureza sexual, essas questões. Não convém a nós, os santos. Nosso irmão Paulo vai falar de nem conversações torpes. Conversas que não convém. Conversas que às vezes está um grupo de pessoas e ali sai tudo quanto é coisa. Conversa sobre bebedeira, conversa sobre mulheres, conversa sobre falar mal do vizinho, conversa sobre uma coisa, sobre outra. Conversação torpe, aquilo que não te enobrece, aquilo que não te faz crescer. Antes, conversações torpes, nem palavras vãs, palavras vãs que não vão em direção ao alvo, que é palavras de graça, palavras de vida, que vai fortalecer a fé de alguém, que vai ajudar alguém, que vai fazer com que as pessoas vejam Cristo em você através das suas palavras, né? Chocarrices são piadas imorais, piadas envolvendo coisas imorais. Você já ouviu alguma piada imoral? Você já sorriu dela? Achou engraçado? Paulo está falando, ou chocarrices. Chocarrices é piadas imorais. Coisas antes inconvenientes, antes, pelo contrário, ações de graças. Paulo está falando, como é que nós vamos fazer, irmã Beth, com tudo isso? Ações de graças. E o que é ações de graças que nosso irmão Paulo está falando aqui? Ser grato pelo que você tem. Porque se você for grato pelo que você tem,
você não vai cobiçar o que é do seu irmão. Você não vai cobiçar o que é do seu vizinho. Se você ser grato ao Senhor teu Deus, você não vai cobiçar o que é do outro, o que é da outra, o que é do teu próximo. Ações de graças. Seja grato pelo que você tem. Seja grato pela tua esposa. Seja grato pelo teu marido. Seja grato pelos filhos. Seja grato pela casa. Seja grato por tudo que o Senhor tem te dado. Antes, ações de graças. É o que o nosso irmão Paulo aqui nos instrui. Sabei, pois, isto, nenhum incontinente. Incontinente é aquele que não se domina. É aquele que não tem domínio próprio. É aquele que não domina os seus instintos, né? É aquele que não se domina de forma nenhuma. Ou seja, ele não se controla. E como nós sabemos, um dos frutos do Espírito é domínio próprio. Está escrito em Gálatas 5, 22 e 23. Um dos frutos do Espírito é domínio próprio. Ou seja, o cristão ele tem domínio próprio. Porque o Espírito o capacita, faz com que o cristão frutifica esse fruto chamado domínio próprio. E Paulo está dizendo que nenhum incontinente, que é aquele que não se domina, é aquele que não tem domínio próprio, ou seja, o incontinente ele não produz esse fruto chamado domínio próprio. Incontinente, ele é alguém que não se controla, é alguém que não se domina. Ou impuro, impureza sexual, né? Lascívia, luxúria. Ou avarento, que é idólatra. Uma pessoa avarenta é aquela que ama o dinheiro, é aquela que é apegada ao dinheiro, é aquela que faz do dinheiro o seu Deus. E dentro da palavra do Senhor, uma pessoa avarento, ele é idólatra, porque ele ama o dinheiro. Ele faz do dinheiro o seu Deus, né? E aqui, o dinheiro, ele acaba sendo inimigo de Deus. Porque ao invés de nós confiar no Senhor, ao invés de nós chamar Deus para a nossa vida, confiar a Ele, nossas coisas, nossos projetos, nós vamos confiar no dinheiro. E Paulo está dizendo que o avarento, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Sabei, pois, isto, nenhum incontinente, que não se domina, que não tem domínio próprio, ou impuro, impureza sexual, lascívia, ou avarento, né, que é idólatra, que é apegada ao dinheiro, que faz do dinheiro seu Deus. Essas pessoas, eles não têm herança no reino de Cristo e de Deus. E Paulo está dizendo, ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Ninguém vos engane. Ninguém vos engane dizendo, irmão, mas isso aqui é só uma palavra. Isso aqui não tem nada a ver. Eu só estava lá conversando com as vizinhas, só estava lá conversando com os meus amigos, eu só estava lá naquela roda de amigos, mas isso aqui não tem nada a ver. Paulo está dizendo, ninguém vos engane com palavras vãs. Não deixe ninguém te enganar com palavras vãs. Isso aqui não tem nada, isso aqui não tem problema. Você é muito rígido, você é isso, aquilo, outro. Não vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas, incontinência, impureza, avareza, idolatria, impudice, chocarrices, né? Sobre essas coisas, conversações torpes, sobre essas coisas, amados, Paulo está dizendo para nós, sobre essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Sobre estas coisas, sobre quem pratica estas coisas, vem a ira de Deus, que é sobre os filhos da desobediência. E o que é a ira de Deus? É a justiça de Deus que se manifesta sobre os filhos da desobediência. Amadas irmãs, então nosso irmão Paulo aqui, ele expõe, ele esclarece para nós o fruto da luz, o fruto do Espírito, como ele trabalha, como ele faz em nós, como ele nos adverte, o nosso comportamento, a nossa fala, que Paulo deixa claro que nem sequer se nomeia, irmãs nem falam, palavras sensuais, palavras torpes, palavras vãs, chocarrices, piadas. Alguém contou uma piada e você riu, achou... Tome cuidado, que nosso irmão está divertindo com essas questões. Irmãos que se masturbam, irmãs que se masturbam, vê conteúdos na internet impuro, todas essas coisas, nós precisamos ficar atentos. Porque o nosso irmão Paulo diz ainda, olha, portanto,
prudentemente como andais, não como necios, sim como sábios. Sábios é quem não nomeia essas coisas. Sábios é quem não senta na roda dos escarnecedores, não anda no meio dos pecadores para ficar ali e participar da sua fala, e participar das suas obras, e participar dos seus feitos. Antes, aqueles que produzem o fruto da luz, ele é luz, ele brilha, ele faz a diferença. Ele está ali para fazer a diferença. Ele não é influenciado por os frutos das trevas. Ele não é influenciado pelas trevas. Pelo contrário, ele influencia, porque ele é luz. E nosso irmão Paulo vem aqui expor para nós. Logo em seguida, a vida no Espírito é como você lida com a sua casa, com seu marido, com seu esposo. Como você lida com os filhos cristãos lidam com os pais. Como você é no seu trabalho. Como você lida, que você tem empregado, como você lida com seus servos, com seus trabalhadores. Ou seja, a vida no Espírito, amado, é exatamente isso. Não imagine que a vida no Espírito é só falar em línguas, é só dar pulos, é dar cambalhotas. Não. A vida no Espírito não é isso. A vida no Espírito, amados, é uma regra. A vida no Espírito é um estilo de vida. A vida no Espírito é comportamento. A vida no Espírito é testemunho. E nosso irmão Paulo, ele escancara isso aqui para nós em Efésios capítulo 5 em diante. Faça uma leitura expositiva disso aqui. Faça uma leitura, medite e perceba. Perceba exatamente se você não está entristecendo o Espírito Santo, como Paulo fala no capítulo anterior, no capítulo 4, versículo 30. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual foste selado para o dia da redenção. Vida no Espírito, comportamento, equilíbrio, domínio próprio, sensatez, modéstia, tudo isso, amadas, é vida no Espírito. Mas não é para nós expor isso às pessoas, porque automaticamente elas vão ver isso em nós. Elas vão ver isso em você, porque é o Espírito que faz isso em nós, essa mudança, essa capacidade. O Espírito ensinável, o Espírito de Cristo é que faz tudo isso em nós. E não precisa nós expor para alguém, não precisa nós se mostrar para ninguém, porque as pessoas vão ver esse fruto, vai ver essa luz, porque luz ela não fica debaixo da cama. Luz, ela não fica debaixo da pia. Luz, ela não fica escondida. E mesmo que ela fique, mas automaticamente quem passa de longe vê que ali tem uma luz. E é assim que nós somos. A paz seja sobre tua casa. O Deus vivo venha te abençoar, te fortalecer. E quando você for estudar a Bíblia, a palavra do Senhor, faça uma leitura expositiva. Exponha o que a palavra está dizendo. Exponha com alegria. Exponha essa palavra maravilhosa do Senhor em nossa vida, que me mudou, que mudou você e que vai mudar muita gente para o reino de Cristo. A paz seja sobre tua casa e um cheiro no teu coração.